Bom, quer ver? Pensa comigo o seguinte, ó. Imagina uma fila de boate. Imagina que uma boate está lotada e tem uma fila muito grande, tá? E aí tem aqueles funcionários, os seguranças, o pessoal ali, os promoters, né? Aqueles negócios, que ficam definindo quem pode entrar na boate, quem passa na fila. Isso é uma palhaçada, mas acontece, vocês sabem disso. Imagina que chega um cara extremamente inconveniente ali do lado de fora, completamente louco, tá? Gritando, berrando, falando um monte de besteira. Você acha que as pessoas vão deixar esse cara entrar? De jeito nenhum. Existe uma seletividade, uma porta. Tem uma porta. A membrana está cheia de portas. São as proteínas. Então, se tem, por exemplo, uma molécula grande como a glicose, e eu quero colocá-la para dentro da célula, ela é um combustível, eu vou precisar abrir uma porta para essa glicose. Bom, então eu vou ter dois tipos de transportes em que eu estou facilitando a ocorrência dele. O primeiro deles é o que eu uso uma proteína que eu vou chamar de proteína translocadora. A proteína translocadora, galera, ela vai pegar a substância do lado de fora, virar e colocar para o lado de dentro. Ou então o contrário, vai pegar uma substância do lado de dentro e colocar para o lado de fora. Beleza? Depende do fluxo. Vamos ver isso na imagem aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês o transporte de glicose de fora para dentro da célula. Conseguiram pegar essa brincadeira? Tá? É uma proteína translocadora. Agora que vem um grande lance. É a favor do gradiente de concentração. Você não está empurrando molécula nenhuma. Você está simplesmente transportando a favor de um gradiente. A glicose, nessa situação, ela entraria na célula. Só não entra porque ela é grande. E aí eu transporto. Um outro exemplo é uma proteína chamada de proteína canal. Proteína canal. Uma proteína vai ser chamada de proteína canal. Tá explicado, né? Ela funciona como um canal. Normalmente, íons são transportados por canais. Eu abro um canalzinho e aí eu permito a entrada do íon. Ou a saída dele. Depende do fluxo natural. Sem gasto energético. Peraí, professor, isso também é uma difusão. É uma difusão. Só que agora foi uma difusão em que eu precisei facilitar. Por isso, difusão facilitada. É o transporte a favor de um gradiente em que eu uso uma proteína que permite a passagem. Peraí, essa proteínazinha aqui está catalisando essa passagem, bora usar o sufixo ase, que é o sufixo que a gente usava com enzimas aí, ó, catalisadores. Então está catalisando agora um transporte, não uma reação. Bora chamar essas proteínas de permeases. É um nome genérico? Está aqui aparecendo, ó. É um nome genérico que a gente usa para essas proteínas, elas permitem a passagem. Legal, galera? Quer ver um exemplo aí de proteína canal? Só para você ver a coisa acontecendo, um videozinho e tal, ó. Solta o vídeo aí, ó, proteína canal. Olha aí, pessoal, a bicamada sendo formada. Vamos imaginar então o seguinte, essas moléculazinhas azuis, imagina que elas sejam polares. Aí não passa pela membrana de jeito nenhum. Agora, se eu colocar uma portinha, uma proteína canal, elas atravessam. Perceba que elas atravessam livremente. É um processo passivo. Passivo, eu não estou provocando nada, só abrir uma porta. Vamos nessa? Vamos lá, queridos, vamos continuar então. Olha, agora a gente vai falar da água. A água é a substância que tem maior quantidade em todos os seres vivos da face da Terra. Vamos falar dela então? Olha, pense comigo. Em uma solução, você sempre vai ter o solvente e o soluto. Aula de química, lembra disso, ó. Soluto e o solvente. Normalmente o solvente é aquela substância que vai estar em uma maior quantidade, né? Quem é o solvente universal? Água. Água. Falamos sobre isso na aula de bioquímica. Legal, pensa o seguinte comigo. Agora, quando a gente começar a falar sobre o movimento da água, a gente vai estar falando do movimento do solvente. Como o solvente vai ter uma característica diferente, a gente vai criar um tipo de transporte específico para a água. Quer ver? Visualize a seguinte situação comigo, ó. Você olha aqui, por exemplo, uma situação que eu tenho aqui dentro desse recipiente, uma solução, né? E aí se eu colocar uma membrana semipermeável no meio ali desse recipiente, e um dos lados estiver mais concentrado que o outro, o que você vai perceber? Você vai perceber que a água vai vir para cá, ó. A água vai vir para cá. Visualize comigo, ó. Visualizou a animação? A água veio para cá, veio para mim. A água atravessou a membraninha e passou para o lado que está mais próximo de mim aqui. Por quê? Porque está mais concentrado. A água tem o poder de dissolver, ela é o solvente. Então vamos pensar, vamos colocar isso no papel então, a osmose. A osmose é a passagem de água do local de menor concentração para o local de maior concentração. A água sempre vai estar passando através da membrana. Legal, galera? Pensa comigo, ó. Os espíritos. Lembra dos espíritos? Os espíritos agora apareceram para fazer uma pergunta muito importante. Os espíritos dos vestibulandos que foram derrotados, eles estão aqui agora.
estou sentindo. E eles vão fazer uma pergunta importante que a gente deixou no início da aula. Olha que pergunta importante. Se a água é polar, por que ela sempre vai passar pela membrana? Quer olhar a membrana de novo? Não tem problema, a gente traz a membrana para cá, ó. Ó a membrana de novo aí. Visualiza comigo o seguinte. A parte interna da membrana é apolar, como é que a água passa? Bom, vou te dar 2 motivos interessantes para a água passar. Primeiro, a água aproveita proteínas. A água aproveita as proteínas da membrana, que tem aminoácidos aí polares, que interagem com a água, e hidrofílicos. E aí a água está aproveitando essas proteínas para passar. Ou então, galera, eu posso ter uma coisa bem mais específica. Tem algumas membranas de células do nosso organismo que vão ter verdadeiros canais para a água, que vão deixar a água passar. Nome que a gente vai dar para esses canais: aquaporinas. Aquaporinas. Vai ser importante na aula que o Vitor vai dar para vocês de sistema excretor ou osmorregulador. Quando o Vitor estiver falando de rins, ele vai trocar essa ideia com vocês. É uma das células mais importantes que a gente vai ter que ter essas aquaporinas. As células dos túbulos renais para reabsorver água. Legal, galera? Quer ver um videozinho de osmose? Isso que eu mostrei para vocês? Vamos ver um videozinho para ficar bem tranquilo. A ideia é, ó, videozinho sobre osmose. Vamos dar uma olhada nesse recipiente aí, cheio de moléculas de água. Pode perceber que no meio desse recipiente aí a gente tem uma membrana semipermeável que está simulando como se fosse a nossa membrana plasmática. A gente aprendeu que a água passa aproveitando proteínas. Então bora desse lado direito aí colocar um soluto, que seja a ureia nesse exemplo aí, ó. Vamos colocar a ureia. O que vai acontecer? O lado direito vai ficar mais concentrado que o lado esquerdo. Vocês estão vendo aí? As moléculas de água vão aderir às moléculas de ureia, deixando menos moléculas de água livres nesse lado direito. E aí o que vai acontecer? Tá? Por diferença de concentração de moléculas de água, a água vai passar do lado esquerdo para o lado direito, conforme essa setinha amarela indicou aí. E na hora que a água faz essa passagem, galera, ó, o nível do lado direito começa a aumentar. Isso é a osmose, a passagem de água. E aí, galera? Fechou a osmose, então? Então, esses são os tipos de transportes que a gente chama de transportes passivos. Legal? Vamos só analisar uma coisa interessante com relação a esses tipos de transportes? Vamos analisar o comportamento de, por exemplo, uma célula nossa, quando a gente coloca em diferentes concentrações. Você quer ver a seguinte situação que eu vou mostrar para vocês? Ó, se eu, por um acaso, colocar uma célula do nosso organismo numa solução que esteja com uma concentração muito baixa, imagina, se o meio está muito menos concentrado que a célula, essa célula, tá, ela vai pegar água do meio. Vai entrar água na célula. E como a nossa célula tem uma membrana plasmática e não uma parede, olha a dica. A nossa célula, se ela se encher demais de água, como por exemplo uma célula sanguínea, ela arrebenta. Nomes importantes em prova. Quando o meio está com uma concentração menor, você fala que esse meio ele é hipotônico. Ó, abaixo, hipotônico. Tonicidade tem a ver com concentração. Né? Você fala, vou tomar aqui uma água tônica. A água tônica não é água pura, tem algo mais. O que? O gás carbônico, ela está mais concentrada. Tonicidade é igual a concentração. Então, ó, o meio está hipotônico. Cuidado com o referencial. O meio está hipotônico significa que a célula está mais concentrada. E aí a célula vai estar hiper. Olha os nomes que a gente vai utilizar. Hipo, pouco, hiper, muito. Legal? Vamos ver uma outra situação, ó. Sai. E se eu colocar a minha célula no meio, que a concentração seja muito parecida com as concentrações celulares, ó? Vamos ver. Então, olha só. Se eu coloco minha célula no meio, que as concentrações estão muito parecidas, esse termo que a gente vai usar, ó, isotônico. Isotônico. Se o meio tiver isotônico em relação à célula, e obviamente a célula também vai estar isotônica em relação ao meio, a quantidade de água que entra, galera, vai ser igual à quantidade de água que sai. E aí a célula fica lá bonitinha. Pensou em isotônico, que é uma coisa interessante? Quando você pensou em isotônico, o que passou pela sua cabeça? Infelizmente, o Gatorade não está pagando para a gente fazer propaganda aqui, né? Mas vou ter que usá-lo como exemplo. O Gatorade é uma bebida chamada de repositor hidroeletrolítico. Olha o nome, Colocar a nossa célula numa solução hipertônica. Ela perde muita água, tá? Hipertônico meio. Ela perde muita água e aí ela resseca. Quando ela resseca, a gente chama essa situação de crenação. Ela ressecou, crenação. Legal, galera? Tranquilo? Bom, vamos agora analisar isso tudo por uma célula vegetal. Ela ficou turgida, mas ela não explode. Por que ela não explode? Uma parede celular impede. A membrana plasmática gruda na parede, mas a célula não arrebenta.